Olá, gente, tudo bem? Essa é mais uma edição do Fechamento, o programa que a gente faz aqui no calor do encerramento das questões da revista. E essa é a nossa capa da semana sobre os protestos, né? Muitas vezes violentos, que têm tomado alguns países aqui na América Latina, na Europa, no Oriente Médio. Mas antes de falar dela, eu gostaria de comentar aqui com meus colegas Sérgio Lírio e Rodrigo Martins a respeito do julgamento do Supremo Tribunal Federal sobre a prisão em segunda instância, né? Nós acabamos um pouco traídos pelo calendário, então o julgamento muito provavelmente não termina nessa semana e tem no voto da Rosa Weber o voto definitivo, né? Ela é a fiel da balança nessa decisão. E eu queria convidar o repórter André Barrocal, que trouxe para a revista dessa semana alguns bastidores dessa contenda. Barrocal, com você. Boa tarde, colegas de redação em São Paulo, boa tarde, telespectadores de Carta Capital. Pois é, a minha reportagem é sobre esse julgamento do Supremo Tribunal Federal a respeito das prisões de condenados em segunda instância. São aquelas prisões decretadas antes de que tenham sido esgotadas todas as possibilidades de recurso dentro do sistema judiciário. É um julgamento que pode beneficiar 4.500 presos. É um número do Conselho Nacional de Justiça, o CNJ, uma espécie de fiscal dos tribunais. É um número pequeno diante da população carcerária brasileira, a terceira maior do mundo, quase 750 mil pessoas. Mas entre esses possíveis beneficiados, há gente ilustre. É o caso do ex-presidente Lula. Essa é a terceira vez que o Supremo se debruça a respeito do tema em uma década. De 1988, ano da Constituição, a 2009, esse tipo de prisão ocorria, mas não havia uma regra geral no país. Em 2009, o Supremo resolve adotar uma posição única. Faz isso a partir do julgamento de um habeas corpus de um fazendeiro rico de Minas Gerais que havia sido condenado por tentativa de homicídio. E na ocasião o Supremo disse: não pode prender após condenação em segunda instância. A Corte voltou a esse tema em 2016. O ponto de partida era um garçom que havia sido condenado por roubo em São Paulo. E aí o Supremo mudou de ideia. Sim, pode prender após condenação em segunda instância. Foi depois desse julgamento que chegaram à Corte duas ações que contestam as prisões em segunda instância. E são essas duas ações e uma terceira de 2018 que estão em julgamento agora. É um julgamento que é marcado por algumas pressões, mas não tantas quantas havia contra o Supremo no início do ano. Pressões que partiram de alguns caminhoneiros bolsonaristas, de movimentos direitistas como o Vem Pra Rua, do general aposentado Eduardo Vilas Boas, hoje assessor especial do Palácio do Planalto. Pois é uma reportagem que, no entanto, não conta o resultado do julgamento, porque ele só será retomado agora à tarde, depois, portanto, da conclusão da minha reportagem. É isso, um forte abraço e até semana que vem. Vou passar a palavra para o Sérgio, que é quem fez a matéria de capa, para comentar um pouquinho e dar o contexto desses protestos. A capa dessa semana, na verdade, é uma reunião, né, uma lista de países que estão enfrentando intensos protestos. Alguns são questões, em alguns as questões são muito locais, né, como na Catalunha ou no Reino Unido, mas há uma linha que junta isso tudo. Na verdade, são dois pontos. O primeiro deles é que, em boa parte dos casos, é a expressão do cansaço da população que está até hoje pagando a conta da crise de 2008. Né? Isso ainda é reflexo da crise de 2008, que foi se propagando do centro do mundo, né, do centro desenvolvido, Europa e Estados Unidos, para os países da periferia. Né? Então, o que aconteceu nesse processo que é muito engraçado? Os bancos dos países envolvidos escorregaram ali, principalmente nos derivativos, nos negócios, foram salvos pelos estados nacionais, né, que emitiram moeda, que fizeram empréstimos bilionários e contraíram dívida
Sim. Salvaram os bancos voltaram à normalidade, os donos, os banqueiros voltaram a ganhar seus bônus. Só que os bancos disseram o seguinte: olha, veja bem, os estados nacionais agora estão com dívidas enormes. Isso é um problema para o mundo. Quer dizer, a dívida criada para salvá-los se virou contra os estados nacionais. Então, portanto, então é preciso acertar isso. É hora da austeridade e tal. E vários países adotaram, né, políticas ultraliberais e de austeridade. E quem pagou a conta foi o povo, foram os indivíduos que nada tinham a ver com o início da crise. Então, o Chile é claramente um problema de alto custo de vida, uma situação muito difícil, de uma agenda muito liberal, ultraliberal. Honduras é esse caso, o Líbano é esse caso, né? E há do outro lado também um cansaço também com o fato de que não se tem voz, né? Então, é o caso da Catalunha, que ainda não cicatrizou aí a condenação dos líderes separatistas, e o caso do Reino Unido, onde o primeiro-ministro quer levar a cabo a saída do Reino Unido do Brexit, quando está ficando cada vez mais claro que a maioria da população não deseja esse negócio. Agora, eu queria chamar só a atenção de um ponto aqui, não vou me estender muito mais nesse assunto, mas é o seguinte: eu abro esse texto aqui o principal dessa edição, que reúne vários textos, tem do Beluso, tem do José Sócrates, tem do próprio Observer e tal, com um fato muito, muito interessante, que foi uma declaração da primeira-dama chilena em relação aos manifestantes, chamando eles de alienígenas e que aquilo era uma invasão estrangeira. Eu andei ontem pensando um pouco sobre isso lembra um pouco do processo do darwinismo, né? Se a gente lembrar assim, a ideia da evolução das espécies, né? Sim. Quer dizer, indivíduos de uma mesma espécie separados, né, por uma distância que não se encontram, em áreas geográficas que não se encontram, acabam tomando características diferentes, né? Até chega um ponto que até não se reproduzem mais, viram outras espécies. E a sensação que eu tenho é que essa desigualdade crescente e profunda está separando esse 1% do mundo do resto dos 99%, como é um fosso darwinista. Então, essa declaração da primeira-dama do Chile talvez seja reproduzida em várias partes do mundo e aqui. Quer dizer, não tem mais empatia. Esse grupo que cada vez mais rico e cada vez mais e único beneficiário dos processos de globalização, da abertura financeira, olha para a pessoa do lado, olha para aqueles 97%, 9% e não se reconhece como parte. E é isso que aconteceu, quer dizer, a primeira-dama vê os chilenos como alienígenas, não é parte do grupo dela. E ela lamentou, além de tudo, que ela agora provavelmente a elite chilena será obrigada a repartir mais, a abrir mão de privilégios. E você vê uma escalada dessa violência ou talvez um movimento de arrefecimento? Não, olha, eu acho que no Chile ainda não acabou, né? O Piñera fez aquele movimento, derrubou o aumento das tarifas do metrô, propôs uma série de medidas para beneficiar a população de cunho social, mas os chilenos continuam na rua e querem a renúncia dele, né? Sim. Agora, o saldo é trágico, né? Até agora são 18 mortes. Uma violência inaudita, uma violência muito, muito pesada da polícia, mais de 2.000 presos, então não vejo como isso vai acabar tão rapidamente. Bom, mas pelo menos do ponto de vista político produziu resultados, né? Mesmo reajuste das pensões, das aposentadorias que no Chile estão muito baixas, pagam um valor muito baixo, o presidente se dispôs a incrementar, a colocar um aumento. E lembrando que é o mesmo modelo que o Paulo Guedes queria implantar no Brasil, né? Da previdência de capitalização pura, né? Sem o aporte de empresários ou do governo, só com contribuições dos trabalhadores. Fizeram isso no Chile e a gente está vendo o que está acontecendo com a população idosa do Chile agora, sobrevivendo aí com pensões e aposentadorias inferiores a 60% do salário mínimo local. Sim. Não, é uma coisa que chama também a atenção nesse conjunto de protestos, principalmente na América Latina, é que eles têm conseguido levar os governos a reverterem decisões. Aconteceu no Equador, que suspendeu o aumento do combustível, aconteceu no Chile e aconteceu em Honduras, onde o governo tinha apresentado um projeto de privatização
da saúde e educação, os protestos começaram e o governo disse que a população não entendeu a proposta e que nada disso estava em jogo. Então há pelo menos quer dizer, desta vez a revolta popular, a convulsão social tem resultado em recuos dos governos. E é um processo que já havia começado em Hong Kong, né, que é a grande revolta popular desse ano, são os protestos de Hong Kong, que eles por uma das primeiras vezes na história conseguiram, né, alguma coisa do governo chinês. E ainda assim os protestos continuam, têm sido cada vez mais fortes, talvez violentos. Já no Brasil, que tem aumento da extrema pobreza, aumento da desigualdade, desemprego continua a tragédia que está, a população parece muito satisfeita porque as ruas estão pacíficas. Você tem essa tragédia ambiental no Nordeste, você teve a queimada da Amazônia, pouca coisa, né? Você teve os cortes de investimentos em educação e ciência, mas nada parece comover aí, ou revoltar, ou agitar a população. O Boaventura de Souza Santos, que é um sociólogo português, que é um pensador interessante, acha que vai acontecer no Brasil. Eu, particularmente, acho que ele está otimista demais. Eu acho que ele não conhece tão bem o Brasil. Por falar em Brasil otimista demais, né, Thaís? Você voltou essa semana, você que está vendo uma especialista em Laranjal, voltou de novo ao tema aí do PSL e do Bolsonaro. O que aconteceu nessa semana, hein? Bom, aconteceram alguns capítulos bastante interessantes, né? Na semana passada houve a eclosão dessa crise do Laranjal, todo mundo, cobra matando cobra, enfim, uma crise muito grave. E depois de uma guerra de listas, né, levada à Câmara, o Eduardo Bolsonaro conseguiu tomar a liderança do partido na Câmara. Mas não quer dizer que essa briga tenha acabado, porque a ala que apoia o Luciano Bivar, no PSL, está tentando expulsar cerca de 20 deputados que são fiéis ao Bolsonaro por infidelidade partidária. E um desses a ser expulsos é o próprio Eduardo. Então esse processo deve demorar entre 15 ou 20 dias. Por enquanto eles acataram, né, a decisão dessa maioria eventual que apoiou o Eduardo, e vamos esperar para que essa contenda chegue a um novo capítulo. Mas a ideia é que eles não deixem a ala bolsonarista tomar o comando do partido. Eles consideram um ataque, né, por parte do presidente absoluto a uma questão que é da legenda, né? Que Agora, básica. Você acha que há alguma possibilidade de, depois de abrir mão da Embaixada dos Estados Unidos a bem do país, segundo ele mesmo? Sim. Você acha que o Eduardo Bolsonaro também corre o risco de ficar sem o comando do PSL? Sim, eu acho que é um risco bem latente justamente por isso, né? O que os bivaristas contam é que expulsos desses 20 deputados, que é quem garantiram, né, a liderança ao Eduardo agora, eles vão perder a maioria e o delegado Valdir ou um outro representante bivarista vai voltar a ser o líder. Foi muito desmoralizante para ele na semana passada ter perdido, né, essa liderança. O filho do presidente, com a ajuda do presidente, com a ajuda de ministros que ameaçaram outros deputados ali por tomada de cargo, enfim. Eu conversei com um deputado que disse ter sido até ameaçado pessoalmente pelos assessores do Bolsonaro. Ficou muito, muito feio para ele aquilo. Mas não quer dizer que ele vá continuar sendo líder. A julgar pelo que a ala bivarista diz agora é que eles vão brigar até o fim para retomar o comando do partido. Mas a embaixada aí vai ficar para o ano que vem, talvez, ou para um outro. Agora, não é gratuito que tenha surgido hoje, né, hoje de manhã, uma gravação do Queiroz, o sumido Queiroz, né? Que não estava desaparecido não, né? É aquele cara que todo mundo sabe onde está, mas a polícia não consegue achar, né? Aqui, né? Estava em São Paulo, inclusive. E aí, quer dizer, trazendo de novo à tona a história do Laranjal da família, né? Sim. Acho que fica muito explícito ali, foram as acusações contra o Queiroz da rachadinha, né? Esse áudio, que foi um áudio revelado hoje pelo jornal O Globo, é uma gravação na qual o Queiroz conversa com o interlocutor a respeito de cargos em gabinetes e em comissões no Congresso e na Câmara, no Congresso, né? No Senado e na Câmara. E ele diz para esse rapaz, ele dá um passo a passo de como você pode conseguir esses cargos sem implicar diretamente os Bolsonaro. E fala, esses 20 conto pra gente seria uma uva, né? Ele usa esses termos bem típicos da carioca e tal. E isso trouxe o caso de volta, eu acho, para
se tornou mais uma vez, né, um problema para os Bolsonaro. Então, não sabe se quem vazou o áudio, que interesses tinha essa fonte, mas o fato é que o Queiroz, mesmo sumido, né, a polícia não encontra, as pessoas não encontram, ele ainda mantém a influência sobre o governo muito fortemente, né, e agora em Brasília, mais gravemente. Isso é uma prova, vou dizer assim, um recado do quanto essa guerra dentro do PSL pode ser ruim para o clã. Sim, é muito, muito perigoso e eles dizem que não, né? As pessoas com quem eu converso dentro do PSL acham que não vai haver uma saída do partido, que eles vão expulsar algumas dessas pessoas mais radicais, mas que o Bolsonaro não deixará o partido. Eu, pessoalmente, não consigo ver isso, porque é uma guerra que vem acontecendo já desde das eleições, né? O Bebiano caiu, na verdade, por ter tentado preservar um pouco do acordo que o Bolsonaro tinha feito com o Bivar em outubro, né? E caíram outras pessoas. Eu não vejo isso pacificado. O que eu acho curioso é que o Bolsonaro ele adotou um discurso de que ele quer fazer uma auditoria nas contas do PSL de Minas e Pernambuco, né? Mas ao mesmo tempo ele protege o ministro do Turismo, que foi investigado, indiciado, denunciado. Mas aí tudo bem. Né? Fora isso que essa guerra, vamos deixar claro, né? Isso tem um motivo, né? Tem números, né? É quem vai controlar o fundo partidário. Exato. O PSL vai ser o maior beneficiário do fundo no ano que vem. Sim. E essa é a disputa. Já né? é um dos maiores, recebeu já esse ano mais de 100 milhões, que é uma dinheirama, é um sistema paraestatal realmente, né? Não tem outras organizações que estejam lidando com tanto dinheiro, assim, muito representativo. E uma solução que o advogado do Bolsonaro tem tentado cavar nessa expulsão é para que o TSE considere justa uma divisão desse fundo partidário. Porque o que acontece ali o PSL ligado ao Bivar topa expulsar os deputados dissidentes, desde que eles não toquem em dinheiro nenhum, né, do fundo partidário. Esses deputados não querem sair sem nada, então eles estão tentando encontrar uma solução jurídica para que eles possam reassumir seus mandatos em outros partidos e levar talvez uma fatia do fundo partidário, para que seja dividido. Nas próximas semanas, o que deve acontecer a gente acho que vai esclarecer um pouco qual é a estratégia da parte do advogado, que é o Admar Gonzaga, inclusive ex-ministro do TSE, para que esses deputados consigam sair do PSL e levar consigo uma parte do dinheiro, né? A guerra é pelo dinheiro, não tem... Agora o Bolsonaro passou essa semana longe disso, numa viagem, ele estava até no Japão, ele se vestiu ali, se paramentou bastante, até ficou muito parecido com o cantor humorista cearense Falcão. Talvez até a gente que tenha confundido e pedido autógrafo para ele, ficou realmente muito semelhante. Só faltou o girassol. Ele até ofuscou, né, o novo rei do Japão, né, ele tinha ido lá para a posse do novo imperador. Então, mas aí ele comemorou também a aprovação da reforma da Previdência, acabou no segundo turno, né? O Senado aprovou, está aprovado, a partir do mês que vem já estão valendo as novas regras, muito ruins, principalmente para as mulheres, que são as mais prejudicadas aí com a mudança da reforma da Previdência. E agora o Senado, o Congresso, começou a discutir a reforma da Previdência dos militares. O Rodrigo fez uma matéria sobre isso e eu pergunto, Rodrigo, a gente pode chamar isso que foi oferecido aí como uma reforma da Previdência dos militares? Não exatamente, né? Aquilo é mais um plano de reestruturação de cargos e salários do que qualquer outra coisa. Não que não haja uma modificação no sistema de aposentadoria dos militares, mas eles retiraram isso da reforma dos civis, então é um projeto que tramita de forma paralela. O texto base acabou de ser aprovado por uma comissão especial na Câmara dos Deputados. Por ter caráter conclusivo, ele pode ir direto para o plenário, pode ir direto para o Senado, na verdade, a menos que algum partido de oposição apresente um recurso para que isso seja analisado pelo plenário da Câmara, né? Mas o fato é que, assim, os militares, qualquer especialista vai dizer isso, são os mais privilegiados no sistema previdenciário, né? Para ter uma ideia, assim, até hoje, se você é militar, você entra para a reserva remunerada, você vai receber o seu salário da ativa integralmente. É o que eles chamam de paridade, que é o último salário, e integralidade para você ter de aposentadoria.
Os servidores públicos civis não têm isso há 16 anos. Uma reforma de 2003 extinguiu essa possibilidade. Então, todo mundo que entrou no Serviço Público Federal de 2003 para cá já não tem mais isso, né? Já tem, aliás, desde 2012 segue as mesmas regras do INSS, dos trabalhadores da iniciativa privada, né? Eles também se aposentam muito cedo, por tempo de serviço. Não existe uma idade mínima. Sim. E é muito comum hoje ter militares que se aposentam com 44 anos. Eu acho que vale importante lembrar porque ocorre essa mudança, porque o Exército interpreta que o servidor, né, militar nunca deixa, né, de ser um soldado, que eventualmente numa guerra, num combate que não existiu até agora, não deve existir, essas pessoas seriam chamadas a lutar. Então, na letra da lei é como se eles não tivessem se aposentado, né? Mas exatamente. Mas é curioso, inclusive eles são muito generosos nas pensões, né? A Thaís chegou a fazer uma matéria sobre isso no início do ano, mostrava um cenário muito peculiar, assim, mesmo filhas solteiras ou divorciadas recebem, têm direito a receber a pensão de forma vitalícia, pro resto da vida. Essa é uma lei embolorada, né, dos tempos da ditadura, que é fincada no conceito de que a mulher que não se casou e que perderia o pai não teria como se sustentar. Isso nunca foi mudado e não foi alterado nesse projeto agora, né, Rodrigo? Olha, quando eu fiz essa matéria não havia sido. Assim, fizeram mudanças muito cosméticas. O que mudou fundamentalmente aumentou o percentual de contribuição, que hoje é 7,5% e chegará a 10,5% a partir de 2020, e o tempo de serviço, né, que atualmente é 30 anos e exige-se um tempo mínimo de serviço de 35 anos. Então, em vez de se aposentar aos 44, pode eventualmente se aposentar aos 49, mas ainda assim, antes seria possível, né, se aposentar antes dos 50 anos, ainda assim, né? Agora, atrelado a esse projeto, é aí que vem o grande nó da questão, você tem um projeto de reestruturação de cargos e salários. Sim. Então, de um lado, o governo diz que ele vai economizar 97,3 bilhões com as aposentadorias, né? com o que deixará de pagar em aposentadorias para os militares ao longo de 10 anos. Por outro lado, esse novo plano de cargos e salários fará o governo gastar mais 86,8 bilhões de reais. Então, a economia é de 10,5 bilhões. Sim. E essa economia de 10,5 bilhões, assim, a gente fala um número aqui, fica difícil de mencionar, né? Mas ela equivale a 1% do que o governo pretendia economizar com a Previdência dos civis. Sim. Né? É um resquício, uma franja do trilhão, né? Que é uma franja do trilhão. E mesmo que você considere os 800 bilhões, que é a economia que o governo diz que terá com a reforma da Previdência dos civis, isso representa 1,3%. E lembrando o seguinte, a reforma da Previdência é um impacto de médio prazo. O reajuste é um impacto imediato. Imediato. E não bastasse isso, ainda houve muita queixa dos praças e graduados das Forças Armadas, porque o projeto privilegiava os oficiais de alta patente. Na formação daqueles adicionais e gratificações, acabava privilegiando os generais, os almirantes, os brigadeiros, quem estava no topo da hierarquia militar. Houve um acordo de última hora ali para estender alguns desses benefícios, né, desses adicionais, dessas gratificações para todos os militares, mas mesmo assim ainda há privilégios, ou seja, esse plano de reestruturação de cargos e carreiras, ele aprofunda a desigualdade salarial dentro das Forças Armadas. Sim. Mas como diz o ministro Paulo Guedes, a reforma da Previdência no Brasil visa combater os privilégios. Então, estamos aí, para estar aprovado. Está aprovado. Bom, e a gente chama agora o nosso editor de cultura, Eduardo Nunomura, que preparou uma resenha do novo livro do Snowden, é uma autobiografia, na qual ele relata um pouquinho aí como que funciona todo o aparato de bisbilhotagem nos Estados Unidos.
Olá, Eduardo. Olá. Muito já se falou sobre Edward Snowden, o espião da CIA que se arrependeu e revelou como os Estados Unidos montaram um complexo e gigantesco sistema de vigilância digital pós 11 de setembro. Ele já foi tema de muitas reportagens e documentários. Dessa vez, Snowden resolve dar a sua versão dos fatos com a autobiografia Eterna Vigilância, na qual o agente, com alguma meia-culpa, conta por que decidiu abrir o jogo. Em Bravo, falamos do livro reeditado do jornalista e tradutor Eric Nepomuceno, O Massacre, que revela uma história de impunidade até hoje sobre o assassinato de 19 trabalhadores sem terra no ano de 1996 em Eldorado de Carajás, no Pará. Também apresentamos documentários da 43ª Mostra Internacional de Cinema, que vai até 30 de outubro. Chão, de Camila Freitas, acompanha uma ocupação do MST por longos 4 anos. Já Outubro, de Maria Ribeiro e Loiro Cunha, e Abismo Tropical, de Paulo Caldas, tratam do período eleitoral de 2018 sob a perspectiva documental. Outra dica é O Paradoxo da Democracia, de Belisário Franco, que procura jogar algumas luzes sobre a crise que passa o regime em todo o mundo. Falamos ainda da estreia de A Cidade dos Piratas, de Otto Guerra. O diretor gaúcho começou o longa pensando em documentar a vida do cartunista, mas terminou filmando a cartunista Laerte e seus vários personagens. Essa foi mais uma edição do Fechamento. Agradeço a companhia e até a próxima semana. Até lá, até mais. Obrigado, bom fim de semana.